eu não falei, a Fabrícia. Então, os outros já estavam conosco desde o começo, né? A Thelma também está aí. Então, sejam bem-vindos todos e bom. Eu escolhi também essa música porque ele fala exatamente sobre isso, né? Antes de nós entrarmos na parte em que a gente vai entrar hoje, que é falar sobre o princípio das dores, nós terminamos falando semana passada sobre a questão de superstições, né? Esperança ou superstição, que a gente não pode crer na volta de Cristo baseado em superstição, mas é uma esperança à volta dele. E exatamente está ligado a essa majestade dele. Em Jeremias 10:2 diz assim: não aprendais o caminho... Perdão, deixa eu tirar esse meu óculos aqui. Aqui. Não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Ou seja, a nossa esperança não está fixada e a nossa escatologia não pode ser confundida com astrologia, né? Que está olhando para sinais dos céus, que está olhando para acontecimentos políticos ou climáticos, né? Muito pelo contrário, o apóstolo Pedro ele foi bastante claro, ele foi muito incisivo quando ele mostra que a origem da nossa fé na volta de Cristo não está baseado em fábulas ou suposições, mas na majestade, isso que nós acabamos de cantar e que o Fernandinho ele citou, que ele foi exaltado e o nome dele está sobre todo nome, e toda boca confessará que ele é o Senhor. E em 2 Pedro 1,16 diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ou seja, não são movimentos políticos ou fenômenos naturais que confirmam a palavra profética, mas sim a visão de Cristo glorificado. É isso que nós precisamos entender. O que traz a confirmação de uma palavra profética não são os movimentos políticos ou fenômenos naturais, mas essa visão de Cristo glorificado. E é isso que Pedro falou. Ele falou assim, olha, nós não demos a conhecer a vocês a vinda de Jesus através de fábulas ou invenções, não. Os nossos olhos contemplaram o quê? A sua glória, a sua majestade. Por isso é que eles pregaram e ensinaram sobre essa volta de Jesus. Então, eu gostaria de, antes de nós entrarmos no assunto de hoje, dar essa palavra, né, que nós não seguimos e não podemos seguir superstições. Não, nós seguimos aquilo que a palavra de Deus diz de forma clara. E a nossa esperança é Cristo glorificado. Elisângela já falou comigo aqui que a internet está falhando. Vocês estão ouvindo bem aí? Está tudo certinho? Faz um joia aí. Beleza. Então, tranquilo. Gente, nós vamos então, temos aí, né, o Marcelo e a Sandra também que entraram agora. Sejam bem-vindos. E nós vamos então entrar no nosso assunto de hoje, que é o princípio das dores. E é um assunto muito gostoso, muito interessante, e eu tenho certeza que vão trazer talvez alguns questionamentos, algumas perguntas a respeito. E nós não podemos entrar em princípio das dores sem lermos Mateus capítulo 24. Então eu quero convidar você a ler Mateus 24 comigo. É um capítulo grande, mas ele vai servir para nós como um roteiro de todas essas, de todo esse nosso guia, tanto do princípio das dores, como também entrando na grande tribulação, até a vinda de Cristo. Eu gosto muito de Mateus 24, porque é o seguinte, quem proferiu esse sermão foi Jesus. Então, nós temos o próprio Senhor Jesus falando e nos deixando de uma forma clara e, vamos dizer aqui, de uma forma cronológica. Mateus 24, a gente vê de uma forma cronológica ele falando sobre a sua volta. Então, ele vem falando, olha, vai acontecer isso, após isso, depois disso, isso, depois daquele tempo. Então, você pode ver então que ele fala em Mateus 24 de uma forma cronológica. Outra coisa que eu quero dizer para os irmãos que estão aqui, eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso. Há duas coisas.
Uma é que nós estamos gravando esse estudo agora. Então, a gente está gravando a partir de agora, de hoje, e a gente depois vai jogar também no YouTube. Pelo menos é a nossa ideia. Então, a gente está gravando esse estudo, tudo isso que está acontecendo aqui no Zoom, para depois jogar no YouTube e a gente ter também esse estudo para as pessoas poderem ver depois e acompanharem depois, se perder um dia ou outro, poder estar acompanhando. Tá certo? Então, a gente conversei com o nosso líder de tecnologia, o Rodolfo, e ele viu que era possível, a gente está tentando fazer isso a partir de agora. Eu gostaria de deixar claro para todos o seguinte, por favor, entendam, alguns pastores não gostam de definir-se teologicamente sobre escatologia. Sempre ficam meio assim, não, são muitas as teorias, são muitos os pontos teológicos, a gente não pode afirmar com certeza isso, a gente não pode afirmar com certeza aquilo. Eu concordo. Nós sempre, como eu falei da primeira vez, nós sempre vamos encontrar e à medida que o tempo vai passando, nós vamos aprendendo mais e novas revelações nós vamos ter. A Bíblia diz isso, né? E o saber se multiplicará. Lembra que nós falamos isso em Daniel? Então, no final, mais conhecimento nós vamos ter sobre isso. Mas eu gosto muito de me posicionar teologicamente. Então, eu não gosto de ficar em cima do muro, tipo assim, não, isso a gente não pode dizer, porque uns dizem isso, outros dizem aquilo. Ok, as pessoas têm direito a ter as suas opiniões e eu não estou, de maneira nenhuma, me colocando aqui como o dono da verdade, tá? Por favor, entendam isso. Eu não estou me colocando como aquele que sabe tudo ou que é dono da verdade e acabou. Não, não é isso. Mas eu não acredito que a gente pode ensinar alguma coisa sem convicção. Eu não creio que eu possa ensinar algo se eu não tenho convicção do que eu creio, do que eu estou pronto a ensinar. Então, eu gosto de me definir teologicamente, biblicamente, sobre aquilo que eu penso. Então, eu vou dizer para vocês, olha, eu sou pré-milenista, pós-tribulacionista, não dispensacionalista. Isso aí vocês vão entender no decorrer. Eu acredito que Jesus volta antes do milênio. Eu acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação. E eu não acredito nas dispensações, como algumas correntes teológicas ensinam, né? Dispensação da lei, dispensação da graça, dispensação. Você entendeu? E aí vai dispensação por dispensação. Eu não sou dispensacionalista. Então, isso só para vocês entenderem a linha que nós sempre vamos seguir. Eu sempre vou ser muito transparente no que eu creio. E se eu estiver errado, também não tenho dificuldade nenhuma em falar, eu errei, me perdoe, vamos consertar. Tá certo? Mas eu quero deixar claro essa nossa linha. Por quê? Quando a gente fala de teologia, a gente tem que ser enfático naquilo, porque senão a gente vai ensinar, por exemplo, eu chegar aqui e falar para vocês, eu posso falar, e a gente pode tocar no assunto. O que os pós-tribulacionistas e os pré-tribulacionistas creem? O que a milenista, o pré-milenista e o pós-milenista acreditam? Sem problema nenhum. O que o dispensacionalista pensa e o não dispensacionalista pensa? Podemos abordar isso. Só que não ficar em cima do muro do tipo, pode, não sei, uns pensam, outros não. Não, eu creio assim e vou na Bíblia desse jeito. Então, é isso que eu estou dizendo e é assim que a gente vai trilhar. E você, claro, por favor, você não precisa acreditar como eu. Acredite como a Bíblia diz. Então, vá para a Bíblia e veja se o que nós estamos falando é bíblico ou não. Amém? Então, dito isso, vamos ler Mateus 24? Então, diz assim, olha só o que Jesus ensinou. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que todas essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será
o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver nos telhados da sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Ore para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acredite, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam o que eu vos avisei antecipadamente. Se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ele está dentro da casa, não acredite, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu com poder e glória. Aleluia! E ele enviará os seus anjos com grande clangor, com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor se demora, então comece a bater nos seus conservos, a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora que não sabe, ele punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amados, nós temos aqui então Mateus capítulo 24. E uma vez que nós lemos Mateus capítulo 24, nós não mais nós lemos hoje, e toda vez agora que a gente for citar, a gente vai citar versículos isolados, nós vamos ler de novo, tá certo? Porque agora a gente já tem uma visão do que Mateus 24 diz.
Então, só para vocês verem o contexto, ele fala, então, sobre os princípios das dores, ele fala como vai acontecer. Depois ele fala sobre o surgimento do anticristo, ele fala sobre a grande tribulação, e aí ele fala que após aquilo tudo, os sinais nos céus, a volta dele, e aí, na sequência do versículo, ele começa a falar sobre a gente estar atento aos sinais. Aos sinais. E o interessante é que muita gente confunde, né, o texto que ele fala que e ele virá como ladrão, as pessoas acham que diz que ele virá escondido. Não. Em nenhum momento a Bíblia fala que ele vem escondido. Fala que ele vem em uma hora em que as pessoas não sabem. A questão do ladrão não é o ladrão vir escondido. Por exemplo, o ladrão ele não vem escondido. Se a gente ficar olhando, a gente vai ver. Ele vem em uma hora em que a gente não sabe. É diferente. O problema da volta, quando a Bíblia fala que ele virá como ladrão, não é que ele vem escondido. Aí o pessoal fala, tá vendo? Vai estar um no campo, um será tirado, o outro será deixado. Um será, né? Vai estar dois ali, um vai ser tomado e o outro vai ser deixado. Ele está querendo dizer o seguinte, que as pessoas podem estar juntas, mas não estarem vigilantes da mesma maneira. A parábola das 10 virgens, né? Então, a gente tem que estar atento a esse contexto. Então, sobre isso que a gente vai ver. Muito bem. Princípio das dores. Vocês têm a apostila em mãos? Eu espero que sim. Se você tem a apostila, você vai poder ver. Nós vamos falar sobre este quadro, o nosso quadro de acontecimentos. Olha só. Os acontecimentos dos princípios das dores. Por isso que eu fiz questão de mandar a apostila para vocês, para que a gente possa acompanhar de uma maneira também mais minuciosa esses nossos estudos. Então, olha só, acontecimento neste período. Acontecimentos, figura apocalíptica e passagem. Nós temos isso aqui. Então, olha, falsos cristos e falsos profetas. Nós temos Mateus 24, capítulo 5, versículo 11. Nós já lemos. Guerras e rumores de guerra. Aí nós temos a figura do cavalo vermelho, né? Uma figura apocalíptica que está dentro do princípio das dores. Mateus 24, 6, Apocalipse 6, 3, 4, a 3, 4, e Lucas, Revoluções, perdão, aí vem Revoluções, Lucas 21, 9. Lucas também, no capítulo 21, fala sobre um sermão, ele confere, ele retransmite o sermão profético de Jesus. Eu gosto mais de Mateus 24 do que Lucas 21, né, e Marcos também, mas eu gosto mais de Mateus 24. Mas Lucas 21 fala também sobre isso, ele fala que vai haver revoluções. Fome, cavalo preto, Mateus 24, versículo 7, Apocalipse 6, 5. Terremotos, Mateus 24, 7. Epidemias e mortandade, cavalo amarelo. Aí o pessoal fala, nós estamos no cavalo amarelo, epidemias e mortandade. Mas nós também estamos vendo fome há muito tempo, nós também estamos vendo falsos cristos, nós também estamos vendo guerra, não é verdade? Ou seja, os cavalos dos Apocalipse estão soltos. Tudo isso designa os cavalos e essa ordem significa, não é que é uma sequência do seguinte, vai acontecer isso, 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 nessa ordem. O que significa, gente, é que essas coisas acontecerão dentro do princípio das dores. Dentro do princípio das dores. A iniquidade se multiplicará. A gente não vê isso, irmãos? Cada vez mais maldade? As pessoas estão cada vez piores. Mateus 24, 12. Homens desafeiçoados, né? Mateus 24, 12 e 2 Timóteo 3, 1 a 5. A Bíblia fala que homens desafeiçoados, homens desobedientes aos pais, que não têm respeito. Não é isso que a gente está vendo acontecer? Doutrina de demônios. 1 Timóteo 4, 1. Ensinos que não procedem do Senhor, mas são ensinos de demônios. O evangelho pregado em todo mundo, que é o cavalo branco. Mateus 24, 14, Apocalipse 6, 12. Ou seja, o evangelho sendo anunciado a todos os cantos da terra. Então, muito bem. Esses são os quadros, é o quadro que a gente viu sobre os acontecimentos. E agora, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o princípio das dores. Primeiro, mostrando uma coisa, que, ao contrário de que muita gente pensa, o princípio das dores, ele não quer dizer que logo em seguida ou juntamente com ele vem a volta de Cristo. Muito pelo contrário. A gente vê que o princípio das dores são eventos
que antecedem, que precederão a segunda volta de Jesus. Mas depois dos princípios das dores, ainda nós temos acontecimentos proféticos ditos por Jesus, ditos por Paulo, mostrados por João no livro de Apocalipse, que também devem acontecer. Com isso, eu quero fazer uma afirmação aqui meio ousada, mas eu quero que vocês entendam. Há algumas pessoas que falam assim, Jesus pode voltar a qualquer momento, não é assim? A qualquer momento Jesus pode voltar. Eu vou virar e falar assim, não. Não pode. Aí você fala, vai, peraí, o Elcio agora marcou data? Não, eu não marquei data. Por favor, eu não estou aqui marcando nem data, nem o tempo que Jesus vai voltar. O que eu estou dizendo é que Jesus não pode voltar a qualquer tempo, a qualquer momento. Não agora. Por quê? Porque ele falou que céus e terras poderão passar, mas as minhas palavras não passarão. Então, antes dele voltar, aquilo que ele profetizou que deveria acontecer, tem que acontecer. Entendem por que eu estou falando que ele não pode voltar a qualquer instante? Porque se eu falo, Jesus pode voltar amanhã. Gente, pela soberania de Deus, nós não estamos, por favor, entendam. Deus é soberano, ele é poderoso, ele é onipotente, ele tem poder para fazer tudo isso. Sim. Mas quando ele mesmo diz que acontecimentos, que algumas coisas irão acontecer, isso quer dizer que ele deixou para nós sinais. É isso que ele falou, olha, se você vê uma árvore, quando ela floresce, se vai produzir fruto, você esteja atento, porque sabe que o verão está chegando, sabe que vai ter fruto. Então ele fala, acompanhe os sinais. Então, quando vocês verem essas coisas acontecendo, saibam que não está longe o fim. O fato da gente saber que não está longe o fim, isso não quer dizer que a gente saiba quando será o fim. É por isso que ele fala aqui, nem anjos, nem ele mesmo. Sabe? Esse período concerne e cabe ao próprio Pai. Lembra que ele fala, nós lembramos isso aqui em Mateus 24. Então, não está em nós dizer quando ele vai voltar, mas está em nós sabermos o seguinte, qual é a época em que ele vai voltar. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Casavam-se e davam-se em casamentos. Então ele falou, vai ser assim. Olha, a iniquidade vai se multiplicar, os homens vão estar vivendo uma vida normal, aquela coisa toda, mas estejam atentos aos sinais. Para o quê? É por isso que ele fala, essa parte que ele fala em Mateus 24, dele vir como um ladrão, ele fala sobre vigilância. Essa é a palavra-chave para a gente aqui. É que, como crentes, nós devemos estar vigilantes, atentos, para não sermos pegos de surpresa na sua volta. Aqueles homens do dilúvio do tempo de Noé foram pegos de surpresa. Mesmo Noé tendo construído a arca e pregado 120 anos para eles, que iria acontecer. Eles foram pegos de surpresa porque não estiveram atentos aos sinais. Nós não podemos ser pegos desprevenidos. Então, queridos, é interessante nós sabermos isso, que nós podemos dizer, biblicamente, Jesus pode voltar amanhã? Biblicamente, não. Por quê? Porque existem profecias que precisam se cumprir. Ele falou. E ele falou que céus e terras poderão passar, mas as minhas palavras não passarão. Então, essa volta eminente de Jesus é algo que nós, biblicamente falando, nós podemos dizer que não é real. Aí você fala, e quando será? Eu não sei. Eu não vou marcar data nunca, eu não sei. O que eu sei é o seguinte, que as profecias precisam se cumprir. E é isso que nós vamos estudar. Porque é isso, irmãos, que a igreja tem que acordar. Nós precisamos estudar escatologia, estudar Apocalipse para entendermos quanto mais se aproxima o tempo do fim. E nós estarmos atentos aos sinais. Jesus, ele falou, olha, a respeito do princípio das dores, Mateus 24, 6. Mas ainda não é o fim. E ele falou em Lucas 21, 9. O fim não será logo. Então, nós estamos no princípio das dores? Sim. Mais para perto da grande tribulação do que antes? Eu creio que sim, porque quanto mais tempo passa, mais para perto do fim a gente está. Agora, quanto tempo perto do fim? Eu não sei.
Eu não sei. A igreja apostólica, a igreja de Jerusalém acreditava que eles iriam experimentar e ver a volta de Cristo naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás. Aí, as igrejas que estavam fundadas pelos pais apostólicos acreditavam que eles iriam ver Jesus naquele tempo. Então, irmãos, nós não podemos afirmar essas coisas. O que nós podemos dizer é que, biblicamente falando, há dicas para nós e a orientação para nós do que é o princípio das dores e como nós devemos enxergar isso tudo à luz da palavra. Por exemplo, Jesus voltará numa época de guerra e turbulência? Não. A Bíblia deixa claro que ele não vai voltar numa época de guerra e turbulência. 1 Tessalonicenses 5, versículos de 1 a 3, diz assim, olha só, irmãos, olha Paulo escrevendo para a igreja de Tessalônica. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vós mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Como ladrão à noite. Olha, não fala que ele é o ladrão que vem à noite. O dia virá como ladrão. O dia da volta de Jesus, o momento dele voltar virá como ladrão, numa hora em que ninguém espera. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Ou seja, as coisas não vão estar assim, o pessoal vai estar falando paz e segurança. Olha que interessante, está aqui. Por quê? Porque o anticristo ele vai trazer ao mundo um falso milênio. Essa é a ideia. Quando o anticristo chegar nessa terra, ele vai trazer uma paz política, uma segurança econômica, de forma tal que as pessoas vão falar assim, o milênio chegou. O milênio chegou. Agora nós estamos tranquilos. Agora nós estamos em paz. Então, não há, amados, nenhum ensinamento bíblico em que guerra e rumores de guerra constituem uma prova, né, da volta iminente de Jesus. Então, não é guerra, rumores de guerra, não é nada disso que prova que Jesus vai voltar. Então, muito pelo contrário, né? O sermão profético de Jesus ele aconselhou que nós não nos assustássemos com essas épocas. Ele falou assim, olha, vocês não devem ficar assustados com guerra e rumores de guerra. Gente, agora vamos falar uma coisa. Do que é que crente tem medo? Sabe o que é do que crente tem medo? A gente tem medo de ser torturado e passar fome. É verdade, gente. É verdade. A igreja hoje, ela tem medo de sofrer. É de sofrer. Eu já vi muito crente falar assim, Deus não vai permitir que a gente sofra, não. Ele vai levar a gente antes. Aí criaram esse evangelho tosco, o evangelho da prosperidade. Um evangelho onde o crente não pode passar por sofrimento. Onde o evangelho, onde se você tem uma doença, isso é pecado. Onde se você está enfrentando dificuldades, você está afastado de Deus, porque Deus é o Deus da vitória, Deus é o Deus do socorro. O crente tem que ser rico. O crente tem que ser rico? Jesus era o quê? Aí eu já vi pessoas dizendo que Jesus era rico, que ele tinha uma casa em Cafarnaum, que ele tinha não sei o que em tal lugar, que vocês viram? Uma vez eu vi uma pessoa defendendo o manto de Jesus que foi jogado, que os soldados lançaram sorte sobre ele, era um manto tão caro que ele carregava, que lançaram sorte sobre ele para ter posse. Detalhe, foram os próprios romanos que jogaram sobre ele o manto, porque tinha sido chicoteado e apanhado daquele jeito. E lembrando que as pessoas eles eram levados para a cruz nus. As pessoas eram crucificadas nuas. Então, jogavam um manto para levar a pessoa até a cruz. Lá eles tiravam o manto e penduravam a pessoa nua na cruz. Então, Jesus vira e fala, quando os primeiros discípulos vêm a ele, fala assim, olha, as raposas têm os seus covis, as andorinhas, os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Aí eles vêm com a teoria de que Jesus era rico. Aí a Bíblia fala que
para entrar em Jerusalém, ele pegou um jumento emprestado, não era nem dele. Né? A casa onde ele fez a ceia também era emprestada. As mulheres que andavam com ele, a Bíblia diz, ele era sustentado por mulheres piedosas. Já pensou? Numa sociedade como aquela, machista, um homem era sustentado por mulheres, oferta de mulheres piedosas. Está na Bíblia. Então vem com essa teoria, essa teologia da prosperidade, amados, que tem entrado no coração de muitos, de que nós não podemos sofrer, de que nós não podemos sentir dor, que nós não podemos... Irmãos, crentes também morrem de Covid-19. Homens santos e piedosos também morrem de câncer. Sabe? Pessoas maravilhosas e crentes, mulheres consagradas, também têm perdas. Nós devemos entender, irmãos, que nós, como homens, nós estamos sujeitos às situações deste mundo. E não é isso que deve abalar a nossa fé e a nossa confiança em Cristo. Então, nós precisamos tirar da cabeça essa ideia de medo. Nós temos medo de sofrimento. Irmãos, vamos temer aquilo que pode nos lançar no inferno. E o que pode nos lançar no inferno? Pecado, irmão. Porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Lá no Antigo Testamento já dizia assim, a alma que pecar, essa morrerá. Jesus não veio resolver o problema da dor física. Jesus veio resolver o problema do pecado. Ele veio reconciliar o homem com Deus. Nós não devemos ter medo do físico, do material. Nós devemos temer o espiritual. E é por isso que ele falou, quanto à guerra e rumores de guerra, não vos assusteis. Mas, quanto ao ensino e à doutrina errada, veja que ninguém vos engane. É isso que nós devemos ter em nosso coração. Apocalipse 13:6 diz assim, também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. A Bíblia fala que no tempo do anticristo, o mundo será unificado. Pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, seguirão de comum acordo aquilo que ele está falando. Ou seja, não é, irmãos, guerra que vai fazer a diferença. É seguir a um ensino errado, é seguir a alguém que está falando algo errado. E a Bíblia diz que o anticristo vai fazer isso. As pessoas seguirão o ensino do anticristo. Ricos, pobres, livres. As pessoas vão atrás desse ensino. E é aí que nós temos que nos acautelar. É aí que nós temos que vigiar. Então, irmãos, o problema não é guerras, não é poder político. Sabe, irmãos, olha, entendam, por favor, entendam. Eu não estou aqui de maneira nenhuma dizendo que a gente tem que fugir, que a gente tem que ser isento, que a gente tem que ser apolítico. Não é isso, não. Mas tem hora que eu fico pensando, se os crentes hoje lutassem tanto pela pregação do evangelho como eles lutam por ideologia política, eu acho que mais gente estaria salva ao nosso lado. Se nós estivéssemos muito mais atentos em conhecer o que a palavra de Deus diz e defender... Olha, tem hora que eu vejo algumas coisas e eu fico pensando que as pessoas defendem com muito mais gana e convicção ideologias políticas do que eles defendem o seu cristianismo e Cristo neles. Eles estão muito mais prontos a darem razão do que eles creem politicamente do que eles estão prontos a dar razão da sua fé. Se você perguntar, por que você acredita em Jesus? Por que você é um cristão? Ele vai, porque Jesus é bom. Não, mas por que ele não sabe, como Pedro fala, estejais sempre prontos a mostrar àqueles que vos questionam a razão da sua fé. Eles não têm condição de, na lógica, com a inteligência, mostrar a razão da sua fé. Vai ser porque eu creio, porque eu acredito, porque é assim, porque o pastor falou, porque a igreja disse. Não. Agora, se você perguntar sobre a ideologia política dele, ele sabe todos os meandros. Ele sabe todos os detalhes. Então, irmãos, nós precisamos acordar para essas coisas.
As advertências de Jesus, amados, não são contra crises no mundo físico e político, e sim contra os problemas e os perigos espirituais. Nós não podemos nos esquecer disso. E aí, irmãos, nós vamos ver uma coisa. Como que vai ser a atividade do Espírito Santo nos finais dos tempos? Como que vai ser? O Espírito Santo vai estar presente? O Espírito Santo vai agir? O Espírito Santo está entre nós? Então, nós precisamos entender, amados, que no princípio das dores, nós vamos ver a Bíblia falando sobre o Espírito Santo presente, agindo. E na grande tribulação, nós também vamos ver o Espírito Santo agindo, presente. E lá no fim, nós vamos ver o Espírito Santo presente, agindo, até o fim. Tanto que Jesus, na promessa que ele fez, ele falou assim, olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu mandarei o Espírito e ele vos guiará em toda a verdade. E Jesus falou assim, eis que eu estou convosco até o quê? A consumação dos séculos. Até o fim de tudo. Consumação dos séculos quer dizer o quê? Até o fim de tudo. Então ele falou, eis que eu estou convosco. E ele está conosco na pessoa de quem? Do Espírito. Eis que eu estou convosco até a consumação do século, na pessoa do Espírito. Então, irmãos, nós podemos saber de uma coisa, o Espírito Santo vai estar agindo na terra até o fim. E se o Espírito Santo vai estar agindo na terra até o fim, é porque a igreja vai estar presente na terra até o fim. Porque o Espírito Santo habita em mim e habita em você. Se os crentes verdadeiros são tirados da terra, o Espírito Santo vai neles. Porque o Espírito não habita em templos feitos por mãos humanas. E é impossível o homem salvar o homem, Deus salvar o homem, se não for através do convencimento do pecado, justiça e juízo, que é o Espírito Santo que produz no coração de cada um de nós. Então, irmãos, nós vamos falar sobre essa atividade do Espírito Santo no tempo do fim, na próxima terça. Porque já deu o nosso horário, olha aí, ó. Passou rapidinho, são 15 para as 9 já. Aqui, aí já são 15 para as 11, né? Vocês estão 2 horas a mais que a gente, o que está no Brasil, e nós aqui. Irmãos, deixa eu falar para vocês. Leiam a apostila. Se você tiver perguntas, eu vou abrir um espaçozinho agora, se você tiver alguma pergunta para fazer. Então, você pode abrir o seu microfone e fazer a pergunta. Se não der para a gente responder aqui, a gente responde depois, mas já temos uma pergunta. Fala, Hudson. Boa noite, queridos. Boa noite, pastor Elcio. Boa noite. Para os irmãos. A minha pergunta, você já falou na aula anterior e nessa de hoje, no momento que você estava falando sobre posicionamento, minha internet caiu aqui. Mas eu penso que você é amilenista, né? Nessas coisas escatológicas? Não, eu sou pré-milenista. Tá, ok. A minha pergunta é justamente sobre isso. Porque aqui no Brasil, os irmãos aqui da PIB, né? Você também, você deve se lembrar, a posição escatológica, ela gera aqui uma posição de santidade também. Então, vários irmãos entendem que quem é de uma determinada postura escatológica. Tá me ouvindo bem? Tá, o som ficou meio ruim, mas fala. Então, a minha pergunta é qual a sua posição quanto a essas questões de posicionamento escatológico relacionados à salvação? Porque para alguns irmãos aqui no Brasil, tal posicionamento não vai garantir salvação. Tá. Aquela questão de se a gente está garantido ou não no final, né? Olha, a minha posição é o seguinte, a Bíblia é clara em dizer que a gente tem que perseverar. Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, há uma responsabilidade desse envolvimento, sim, do homem nesse processo de salvação e da sua perseverança para a sua salvação, né? Eu estava falando outro dia que, por exemplo, você tem no arminianismo, você tem o sinergismo, que você precisa... Não é o homem que se salva, é Deus quem salva o homem, mas o homem precisa participar dessa salvação. Ele precisa aceitar essa salvação, né? Você tem no monergismo
aquela ideia que foi de Pelágio também, que é o seguinte, só o homem, eu quero ser salvo, você é salvo independente da ação de Deus. Se eu querer, eu vou ser. E você tem, no calvinismo, a ideia de que é uma ação de Deus para com o homem, uma eleição, né? A eleição da graça, que ele vem, escolhe e pronto. Eu, nesse aspecto, eu sou totalmente arminianista, né? Eu sou arminiano. Eu acredito que o homem tem que escolher a sua salvação. E como parte da sua responsabilidade, eu acredito também que ele tem que se santificar. Veja bem, a salvação não sou eu quem garanto. A salvação é gratuita, é graça de Deus sobre a minha vida. Não é isso? A salvação vem de graça. Eu sou salvo por Cristo Jesus, não por obras que eu pratico. Mas eu tenho que perseverar nessa salvação. A parábola das 10 virgens ensina isso. A gente vai detalhar isso mais lá na frente. A parábola das 10 virgens, ela explica isso. Porque, por exemplo, salvação é de graça. Todas as 10 eram salvas, não eram? Eram. Todas as 10 eram noivas, não eram? Eram. Todas as 10 esperavam o mesmo noivo. Não esperavam? Esperavam. Mas por que 5 tinham óleo, tinham azeite a mais e 5 não? E quando as 5 nécias pedem às prudentes, o que as prudentes falam? Vá a quem vende. Peraí. A quem vende? Não é de graça? Em que sentido quer dizer isso? Olha só, para ser salvo é necessário que haja perseverança, que haja unção, que haja busca. A busca tem um preço. Então é nesse sentido que eu acredito que a participação do homem é importante. Por exemplo, as 10 eram virgens, 5 tinham óleo a mais, 5 faltou. Quando essas 5 que faltaram quiseram, elas falaram assim, me dá óleo. Essas falaram assim, nós não podemos dar para você, porque senão vai faltar para nós também. Aí elas viraram e falaram, vá a quem dá. Não, elas falaram, vá a quem vende. Olha só, para nós suportarmos o que vai vir ao final, nós temos que pagar um preço. É aí que começa, é aí que a Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim. Então, quando a gente lê aqui e fala assim, se aqueles dias não fossem abreviados, nem os próprios escolhidos suportariam, nem os próprios eleitos suportariam, o que isso quer dizer? Quer dizer que a tribulação vai ser tão grande que se nós não entendermos que eu tenho que me encher do Espírito, que eu tenho que buscar o Senhor, que eu tenho que me consagrar, eu não vou suportar o que vem pela frente. Aí fala o seguinte, então você é um crente preparado? Você encontrou isso? Você está buscando isso? Então, se nós somos crentes de verdade, tem em nós essa obrigação de quê? De buscarmos a unção, de pagarmos o preço. Se tem preço, eu tenho que pagá-lo. Se eu tenho que pagar, isso exige de mim disposição. Um exemplo muito claro disso que eu quero mostrar de uma forma bem rápida. A salvação é de graça, mas a unção tem preço. Por exemplo, você acha que Billy Graham pregava como ele pregava, sem oração, sem preço? Ah, eu sou salvo como Billy Graham. Ué, eu sou pastor e sou salvo como Billy Graham. Vamos falar, por que a pregação dele era do jeito que era? Foi só porque Deus escolheu? Eu tenho que tomar vergonha na cara e entender o seguinte, para ele fazer o que ele fazia, com certeza, ele se consagrou muito mais do que eu. Entende o que eu quero dizer? Ele buscou, se consagrou e pagou um preço mais alto do que eu. A gente tem que encarar essas coisas de uma forma muito, muito clara. Parar de se esconder atrás do seguinte, não, porque Deus escolheu esse para isso. Claro que Deus escolheu alguns para isso, outros para aquilo outro. Mas Paulo, todo mundo fala, eu queria ser como Paulo. Você está disposto a viver o que Paulo viveu? Você quer? Ai, eu queria ser como Pedro. Então tá, então seja como Pedro, foi? Faça o que Pedro foi. Ai, Daniel é maravilhoso. Olha a vida de Daniel. Tá, então faça como Daniel fez. Você está disposto a isso? A gente quer a unção deles, mas nós não estamos dispostos a pagar o preço que eles pagaram para ter. E olha, você nunca vai ver
um pastor sendo uma bênção sem que ele pague um preço para isso. Você nunca vê um crente sendo uma bênção sem que ele pague um preço para isso. Então, entendeu, Hudson, o que eu quero dizer nesse sentido? Dessa preservação, dessa perseverança. A salvação é de graça, é dada por Deus a nós. Mas a mim cabe estar preparado para aquele dia. Porque se eu não me preparar, talvez eu me encontre entre aquelas 10 virgens que não vão suportar. E aí? O que isso quer dizer? Você tem que entender isso. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E entenda o que o Espírito diz à igreja. Quanto mais perto do fim, mais claras essas coisas vão se tornar. Amém? Espero ter ajudado na resposta. Obrigado, pastor. Nada. Alguém mais tem alguma pergunta? Muito bem.